Bom dia, hoje dia 25 de abril de 2000. Prosseguir com o nosso curso de Direito Tributário e Financeiro 2. A aula de hoje vai ser sobre repartição de receitas tributárias, que é um tema que sofreu algumas alterações com a reforma tributária. Então, de certa forma, alguns pontos aqui eu vou estar falando pela primeira vez. Então, a gente vai ter que ler juntos aqui na Constituição atualizada. Mas antes, eu vou fazer aquela nossa tradicional revisão da aula passada, em que falamos do federalismo fiscal. Certo? No começo da aula, eu falei um pouco sobre o que é federalismo, comparei o Estado federal com o Estado unitário. Depois, mencionei que o federalismo se caracteriza por uma divisão territorial do poder político. Aí falamos que os entes federados, eles trocam a sua soberania por uma autonomia. Dessa autonomia se revela uma auto-organização, que é a capacidade de estipular sua própria Constituição estadual, seu autogoverno, que é a eleição do seu governante, e a auto-administração, que é um conjunto de atribuições administrativas próprias e competências legislativas próprias. Falei também que, historicamente, o federalismo surge com a Confederação americana, das 13 ex-colônias, que se transformaram em estados soberanos e depois trocam o modelo confederativo por uma federação. Fiz a diferença entre federalismo por agregação e desagregação, força centrífuga, centrípeta e força centrífuga. No Brasil, o nosso federalismo surge por força centrífuga ou por desagregação. Falei das diferentes formas de federalismo: federalismo dual ou dualista, federalismo cooperativo, federalismo orgânico, federalismo simétrico, federalismo assimétrico. Disse que, em relação ao federalismo fiscal, existem basicamente 3 aspectos que concretizam esse federalismo fiscal. Primeiro é evitar que um ente federado fragilize o outro por meio de tributação, e que o instrumento mais importante para se concretizar esse aspecto fiscal são a imunidade tributária recíproca. Beleza? Depois falei que esse federalismo fiscal também se concretiza pela existência de alguns princípios constitucionais do federalismo fiscal que tendem a garantir uma certa simetria no nosso federalismo, uma certa igualdade de tratamento tributário entre os entes federados. E aí nós temos 4 princípios: o princípio da vedação à isenção heterogênea, é aquele que veda que a União dê tratamento tributário diferenciado entre os entes federativos, ressalvada a possibilidade de dar algum tratamento diferenciado apenas para garantir ou fomentar o desenvolvimento socioeconômico de determinada região do país. Beleza? Um toquezinho de assimetria para tentar ajudar os entes federativos mais pobres. O segundo princípio é aquele princípio que eu chamei de princípio da isonomia fiscal federativa, da igualdade fiscal federativa, que é aquele que impede que a União estabeleça para seus agentes públicos e para os seus títulos da dívida pública, o rendimento dos títulos da dívida pública, uma alíquota de imposto de renda menor do que a que é cobrada para os agentes públicos estaduais e municipais, os títulos da dívida pública estaduais e municipais. Beleza? Só um detalhe, pessoal, não sei se eu comentei na última aula. De um tempo para cá, só a União tem tido títulos da dívida pública. Houve uma norma, uma lei, que determinou que estados e municípios não poderiam mais emitir títulos da dívida pública. Então, esse dispositivo, que é o 151, inciso 2, ele hoje tem mais eficácia prática para
os agentes públicos, tá? Não para mais títulos da dívida pública. Bem, só a União tem a ver com o Banco Central, tem a ver com controles financeiros. Bom, e o terceiro princípio é o princípio da vedação à isenção heterônoma, é aquele que impede que um ente federado dê isenção de tributos de competência de outro ente federado. Beleza? E o quarto princípio é o princípio da vedação ao tratamento discriminatório, à discriminação de bens e serviços em razão da sua procedência e destino. Aquele que impede que os estados, por exemplo, tribute um café bem em São Paulo, né, ou que vai para o Espírito Santo, numa alíquota menor do que o diferente de outros entes federativos. Explicou isso, não vou explicar de novo. Então, só para vocês saberem uma coisa que eu não consegui falar e também não é muito objeto da nossa aula, existem, isso se não quiserem anotar não tem problema, é um plus assim da informação, o ICMS, que é um tributo estadual, ele vai incidir sobre a circulação de mercadorias, tá? E serviços de transporte estadual e comunicação. Essa circulação de mercadorias ela pode acontecer dentro de determinado estado. Por exemplo, eu vou no supermercado mundial e compro, por exemplo, minha mulher ontem compra no açaí. Então foi no açaí, com arroz, com feijão, ou seja, o açaí realizou uma operação de circulação de mercadoria, né, para escopar o gerador do CMS. E teve que recolher o ICMS dessa venda. É claro que como o ICMS é imposto indireto, ele acabou repassando o ônus econômico da Ana, a mulher, que além de pagar o preço da mercadoria, pagou o ICMS na condição de contribuinte de fato. Tá? Bom, mas isso é só para dizer que foi uma operação realizada dentro do Estado do Rio de Janeiro. Agora, tem vendas, tem operações de circulação de mercadoria que são realizadas de um estado para outro estado. Por exemplo, o pessoal critica muito, né? Mas eu sou fã daqueles contadores da Positivo. Notebook. Eu acho um custo-benefício muito bom. Dura lá, sempre vai durar 5 anos, mas o custo-benefício, os antigos eram até melhores, eram melhorados. Agora nem sei se estão fabricando mais. Mas eu ficava feliz que a indústria nacional de Curitiba lá e tal, né? Estava comprando. Então eu comprei, cheguei a comprar uns 3 ou 4 computadores da Positivo ao longo dos anos. E aí, a fábrica em Curitiba, em Paraná. Então quando eu comprava diretamente da Positivo, a Positivo vendia notebook para o Rio de Janeiro, né? Saía de lá, o vendedor, né, vendia para o comprador que estava no Rio. Praticava o fato gerador do ICMS, beleza? E realizava uma operação de circulação de mercadorias. Então, essa operação não era intraestadual, era interestadual, beleza? A do açaí foi intraestadual. A da Positivo foi interestadual. Tá legal? E existe, só para vocês saberem, existe, a Constituição permite que haja, nessas operações interestaduais, uma diferença de alíquotas quando o bem é destinado a um estado considerado mais pobre. E os estados considerados mais pobres são todos do Norte, todos do Nordeste, salvo engano, todos do Centro-Oeste, parece, e o Espírito Santo. Então, a alíquota interestadual para esses estados é diferente da alíquota interestadual para os estados do Sul, Sudeste e Salvo Espírito Santo. Legal? Isso, no fundo, tem lá uma questão matemática envolvida que faz com que
os estados mais pobres fiquem com uma arrecadação melhor de ICMS, tá? Quem estuda tributos em espécie entende isso melhor. Bem, mas por que eu estou falando isso? Porque essa sistemática ela é prevista constitucionalmente e não fere o artigo 152, que é o princípio da vedação, da discriminação de bens e serviços em razão da sua origem e destino. Bem, não fere. É claro que se você for mandar esse princípio ele está muito relacionado a, por exemplo, você tem dois estados que são considerados mais pobres, o Piauí e o Maranhão. Bom, se você encaminhar estipular limites diferentes, eles estão na mesma região, não poderiam sofrer esse tipo de discriminação. Tá? Isso não tem a ver com as alíquotas estaduais. É o assunto lá que eu acabei de falar com vocês. Bem, esse é o segundo grupo, né, de medidas tendentes a garantir o federalismo fiscal, que é um grupo relacionado aos princípios constitucionais do federalismo fiscal. Lembra que eu falei que tinha um terceiro aspecto do federalismo fiscal necessários para que ele possa desempenhar suas atribuições funcionais? Né? Que essas receitas necessárias para o desempenho de suas atribuições funcionais próprias são aquelas que advêm do exercício das competências tributárias privativas. Beleza? Então, municípios têm IPTU, ISS, ITBI, estados têm IPVA, ICMS, o ITD, né? Então são as competências próprias. Essas são as principais. Tudo bem? Mas existe um outro grupo de receitas que os entes federativos recebem, que são receitas que advêm da repartição de receitas tributárias. São tributos que, na sua origem, são de competência tributária de um outro ente federativo, mas que a Constituição determina que esse ente federativo divida esse recurso com estados, outros e municípios. Beleza? Sempre doente, olha pessoal, vou usar uma expressão, mas muito encaixe, tá? Sempre do ente maior para o ente menor. Sempre da União para estados e municípios e dos estados para municípios. Bem, essa é a repartição de receitas tributárias. O que eu falei que coloquei entre parênteses? Porque não existe ente maior ou ente menor. Temos de importância, não é? Repito. Essas repartições de receitas tributárias, elas sempre se dão no ente maior territorialmente, digamos assim, né? Para o ente sempre, por exemplo, da União para estados e municípios, ou de estados para municípios. Certo? Qual é o cuidado que eu pedi para vocês terem? Depois eu vou tentar pensar numa palavra melhor para ente maior e ente menor. Tá? Porque essa expressão é uma expressão muito ruim. Já vi em prova oral da PGM, no Rio, o candidato falar que o município era um ente menor. É concurso para procurador do município, só procurador do município na banca. Ele tomou a prova. Que história é essa, gente? Explique o porquê do município ser um ente menor. Ela perdeu o ponto. Legal? Cuidado, então não use. Não vem essa expressão. Mas didaticamente aqui para a gente funciona. Tá legal? Então é sobre esse assunto que vamos falar na aula de hoje. Sobre essa repartição de receitas tributárias. Tem várias que são previstas na Constituição. Mas antes eu quero fazer um papo preliminar aí com vocês. Bem? É o seguinte. Existem dois tipos de forma de um ente público transferir recursos para um outro ente público. Ou ele vai transferir voluntariamente, são as transferências voluntárias, ou ele vai
ser obrigado a transferir essas transferências obrigatórias. Então, existem dois tipos de transferências de recursos influentes no outro. Ou há transferências obrigatórias, ou há as transferências voluntárias. Beleza? Transferência obrigatória, transferência voluntária. O que são as transferências voluntárias que não serão temas da aula de hoje? Devem ter sido estudadas em direito financeiro. O que são as transferências voluntárias, pessoal? São aqueles recursos que um ente transfere a um outro ente sem ter nenhuma obrigação legal constitucional de transferir. Ele transfere só para dar uma força, só para ajudar. Beleza? Ele não tem obrigação de fazer essa transferência, mas ele voluntariamente faz. Bem, essa transferência voluntária, ela pode acontecer de municípios em favor de estados. Ou seja, entre aspas, o ente menor e o ente maior. Transferências voluntárias. Desde estados para a União. Por exemplo, se o município de Aperibé decidir dar uma força para a União, ele, a rigor, poderia fazer uma transferência voluntária. A União está com tanto problema aí no déficit da Previdência, pagar ajuda, eu vou transferir uma parte do IPTU de Aperibé para a União. Certo? Em tese, ele poderia fazer. Tudo bem? Ele vai fazer? Não. Por duas razões. Primeiro, que ele vai fazer mesmo dinheiro para ajudar a União. Segundo, que a União não pode receber transferências voluntárias atualmente. Por que a União não pode receber transferências voluntárias? Porque a Lei de Responsabilidade Oficial diz, artigo 11, parágrafo 1, aquele ente que não exercer toda a sua competência tributária, mas lá no começo do curso, em relação aos impostos, fica proibido de receber transferência voluntária. E a União, tem algum imposto que a União ainda não instituiu? As fortunas. O imposto sobre grandes fortunas, beleza? E tem um outro que a reforma tributária previu, que eu estava chamando de imposto extrafiscal da União. Lembra que eu estava chamando de imposto extrafiscal da União, como um nome melhor para imposto do pecado? Lembra que eu tenho falado desse assunto? Olha, pessoal, foi apresentado um projeto de lei complementar para a regulamentação desse imposto. E o nome que tem sido dado não é nem imposto do pecado, nem imposto extrafiscal da União. É um nome que o Congresso decidiu dar, que vai ser o nome certinho dele, Imposto Seletivo. IS. Imposto Seletivo. Tá legal? Então esse que eu chamei de Imposto Extrafiscal da União, por falta de um nome melhor, o Imposto do Pecado, que era como a União, a imprensa estava chamando, ele agora tem nome. Se vocês quiserem até colocar no caderno de vocês, é um Imposto Seletivo. IS. Tá legal? Saiu, foi apresentado o projeto de lei para regular esse imposto seletivo. E tudo vale. Mesma coisa que eu falei antes, tudo está valendo. Só o nome dele, que agora tem um nomezinho bonitinho. Achei bem melhor, porque achei bonito o nome imposto seletivo. A única coisa é que é IS. E tem no município ISS. Então, só tem que ter esse cuidado aí para não digitar sem querer um S abaixo. Ali no... Beleza? Então esse aí é o imposto ainda que não foi instituído, tá? Além do imposto sobre grandes fortunas. Olha, eu vou dar um exemplo de transferência voluntária de um ente do município para os estados. Vou parar de falar extremamente menor para não condicionar vocês. Dos municípios para os estados. Na época das Olimpíadas, o estado do Rio de Janeiro estava numa situação muito difícil. Economicamente lá, uma crise fiscal muito grande. O município estava numa situação um pouquinho melhor. Esse foi o Rio de Janeiro. E tinha todo o interesse
já a parte de segurança ser bem feita nas Olimpíadas. De fato, eu tive uma sensação muito grande de segurança durante as Olimpíadas, tá? Não sei se vocês chegaram em alguma coisa nas Olimpíadas. Foi muito legal, gente. Assistir as Paralimpíadas, o pessoal cadeirante lá, esgrima de cadeirante. As Paralimpíadas, sei lá, achei mais legal ainda. Paralimpíada é muito legal, né? E aí, dei azar da seleção feminina de futebol, que assiste lá o semifinal, perdeu, Maracanã. Então, o que acontece, pessoal? O município ele fez transferências voluntárias para o Estado comprar equipamentos para a polícia militar. Não foi para comprar walkie-talkie, armamento, um monte de coisa para a polícia militar ficar mais bem equipada para as Olimpíadas. Houve transferência voluntária do município do Rio para o Estado do Rio. Beleza? Agora, além das transferências voluntárias, existem as transferências obrigatórias. E como o próprio nome já diz, são obrigatórias. Né? São obrigatórias porque existe ou uma norma constitucional ou uma norma de infraconstitucional que determina essa transferência. Existem vários tipos de transferências obrigatórias. Por exemplo, as relacionadas aos royalties do petróleo. É um tipo de... Mas os royalties do petróleo não têm natureza tributária. Beleza? Então a gente não vai estudar essas transferências. O royalty não é tributo. Tá? Tem natureza de uma compensação, uma indenização ali para aquele estado em também tem uma exploração. Então, o que acontece? Dentro dessas transferências obrigatórias, tem o tema da aula de hoje. São as repartições de receitas tributárias. Beleza? Pode ter. Normalmente tem previsão constitucional, né? Quase todas têm previsão constitucional. Mas nada impede, pelo menos no meu sentido, que haja uma lei, né, que foi aprovada pelo Congresso que prevê algum tipo de transferência. Certo? Não estou conseguindo lembrar de cabeça nenhuma que seja infraconstitucional. Mas, não. Então, vamos falar de repartição de tributos. Beleza? Repartição de receitas tributárias. Outra coisa, antes de entrar na repartição em espécie, né, os tipos de repartição, outra coisa interessante é a gente ver a repartição de sua receita, de sua arrecadação, é um imposto. Das 5 espécies tributárias, aquele que tem mais condições de ser repartido é o imposto. Tanto é que quase todas as repartições de receitas tributárias estão relacionadas a impostos. Beleza? Só tinham 2 ou 3 que são de contribuições e o resto não tem. Eu vou explicar por quê. Quais são as 2 características dos impostos? A gente vai ver isso mais para frente com calma, mas eu já cheguei a mencionar aqui para vocês. Os impostos têm um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal dirigida àquele contribuinte. Tá? Você paga imposto só porque você revela a capacidade contributiva. É porque o Estado vai fazer alguma coisa a seu favor. Bem? Então, o fato gerador é não vinculado a uma atuação estatal voltada ao contribuinte. O segundo aspecto é que a arrecadação dos impostos, em regra, é desafetada. Ela fica desafetada, ou seja, não existe uma destinação legal prévia para o produto da arrecadação dos impostos. Então, o sujeito, o Estado, a União, se recebeu aquele dinheiro dos impostos, em princípio ele pode gastar como ele quiser. Bem, a arrecadação está ali, em regra. Tem um monte de exceções que eu estava mais para frente. Mas, em regra, a arrecadação dos impostos fica desafetada. Tá legal? Como essa arrecadação é desafetada, como uma destinação, como uma despesa específica, é muito mais fácil dividir esse dinheiro.
Beleza? Então fica lá, a Constituição já diz, 50% do imposto de renda vai para tal coisa, 25% do ICMS vai para tal coisa, 50% do IPVA vai para... Legal? Vai para outro ente federativo, esse tal coisa aí, para outro ente federativo. Tá? 50% do IPVA vai para os municípios, 100% ou 50% do ITR vai para os municípios rurais, 25% do ICMS vai para o município, beleza? Então, a Constituição vai e determina essa repartição desse tributo. Por que o imposto é o tributo mais vocacionado para esse tipo de repartição? Por quê? E pensa bem, pessoal, as taxas, lembra que eu falei, elas se caracterizam por ser tributo vinculado a uma atuação estatal, relacionado a um serviço público específico de visível ou um poder de polícia realizado em favor daquele contribuinte. A taxa, ela tem essa característica. E além disso, a taxa, ela tem uma coisa, eu falei rapidamente para vocês, chamada referibilidade. O custo do serviço, ele deve servir como referência para o valor que é cobrado pela taxa. Então, por exemplo, existe uma taxa municipal que é a taxa de coleta domiciliar de lixo. Aqui no Niterói é CLIM, faz a taxa de coleta domiciliar de lixo. No Rio de Janeiro é CONLURB, que faz a coleta de lixo. Beleza? Existe essa taxa de coleta de lixo. Como é uma taxa, o valor que vai ser cobrado do contribuinte tem que guardar alguma referibilidade, alguma referência ao custo daquele serviço. Beleza? Tem que ser mais ou menos. Tem alguma referência. Então, quanto é que custa para a CLIM tirar lixo da frente do meu imóvel? Sei lá, custa R$100 por ano. Eu vou pagar R$100 por ano de taxa de coleta de lixo. Ou aproximadamente R$100 por ano. Tudo bem? Pensa bem, pessoal. Se a taxa funciona com essa lógica, tem sentido fazer repartição constitucional da arrecadação da taxa? É complicado, né? Poxa, aquele ente está se ressarcindo um pouco daquela despesa. Como é que vai repartir esse dinheiro? Entenderam como a taxa não é vocacionada a uma repartição de receitas tributárias? Da mesma forma, a contribuição de melhoria. Lembra que a contribuição de melhoria é um tributo relacionado a uma obra pública que gera valorização do imóvel do contribuinte? Eu dei o exemplo do metrô aqui da Presidente Pedreira, né? Então, bom, o Estado gastou R$1 bilhão para fazer o metrô da Presidente Pedreira. E vai e arrecada R$1 bilhão de contribuição de melhoria. Tem sentido ele dividir esse dinheiro com municípios? Se é um dinheiro que, de certa forma, compensa ele pelo valor da obra? Percebo que também a contribuição de melhoria não é um tributo vocacionado a ser repartido. E o empréstimo compulsório? Essa confusão que vai ser repartir dinheiro de empréstimo compulsório. A União arrecadou do empréstimo compulsório. Por quê? O empréstimo compulsório ele só pode ser cobrado em caso de guerra, calamidade pública ou investimento público de relevante interesse nacional e urgente, só nessas três hipóteses. Depois ele tem que ser devolvido ao contribuinte. O empréstimo compulsório ele é devolvido ao contribuinte. Imagina só, a União teve guerra, gastou todo o dinheiro do empréstimo compulsório com a guerra. Depois deu um jeito de devolver o dinheiro para o contribuinte. Imagina que confusão seria se ela repartisse a arrecadação do empréstimo compulsório com estados e municípios, e depois o estado e o município ia ter que devolver também o que recebeu a confusão. Não é nem um pouco vocacionado a repartição de receitas tributárias, empréstimo compulsório. E as contribuições? O que caracteriza as contribuições especiais? O fato da arrecadação ser totalmente afetada a uma destinação previamente estabelecida. No caso das contribuições
para o custeio da Seguridade Social, toda a arrecadação é destinada ao custeio da Seguridade Social. Em relação ao salário e educação, toda a arrecadação é destinada a coisa de educação. Em relação a CID combustível, toda a arrecadação é destinada a 3 ações aqui que a Constituição prevê, que é dar subsídio no preço de combustíveis, projetos de transporte e projetos de meio ambiente. Tá legal? Em relação à Codecine, que é a contribuição para a indústria do cinema, tudo está relacionado ao incentivo da indústria do cinema. Beleza? Então, ela também não é muito vocacionada a ser distribuída, mas a Constituição prevê que 3 contribuições vão ser divididas para estados e municípios. A CID combustível, o salário e educação e essa nova contribuição que foi criada com a reforma, que é a CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Tá? Vou até confirmar a CBS. A CBS eu vou confirmar com vocês agora, daqui a pouquinho. Tá? Põe só aí a CID combustível e o salário e educação. Contribuição para o salário e educação. E o CBS põe entre parênteses, vou ter que olhar. Estou aprendendo um monte de coisa junto com vocês, que a reforma para o professor de tributário foi pesada. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar a estudar uma a uma essas repartições de receitas tributárias, começando pelos impostos. Tudo bem? Depois eu vou essas das contribuições. Tudo bem? Vamos lá. Elas começam, gente, no artigo... só uma coisa antes. Desculpe, esqueci. Existem 2 tipos de repartição de receitas tributárias. Ou a repartição de receita tributária direta, ou repartição de receita tributária indireta. Repartição de receita tributária direta é aquela em que a receita é diretamente entregue a um determinado ente federativo. A receita é diretamente entregue a um determinado ente federativo. Exemplo: a distribuição, a repartição de receitas de PVA. Eu vou depois me debruçar sobre ela, mas só para vocês entenderem, 50% do que o Estado arrecada do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade Veículo Automotor, é entregue, 50% é entregue ao município onde houve o licenciamento do veículo. No meu caso, de placa de Niterói. Então, 50% do que eu pago de IPVA, o Estado entrega ao município de Niterói. Tá legal? Bom, existem as repartições indiretas de receitas tributárias. São outro tipo. Repartição indireta de receita. Que é uma modalidade que a receita é depositada no fundo, a receita tributária é depositada no fundo. Vocês podem colocar entre parênteses FPE ou FPM, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. FPE e FPM. E existe uma lei que determina como o dinheiro desse fundo é repartido para estados e municípios. Entenderam por que é indireto? Que não vai diretamente para a conta daquele município, vai para um fundo. Tem uma lei que determina como esse recurso vai ser distribuído.
Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. FPE, Participação dos Estados e Participação dos Municípios. Exemplo, a distribuição do imposto de renda. 50% do que a União arrecada de imposto de renda, ela deposita um desses fundos aí. Tá? Também tem um percentual que vai para programas de desenvolvimento do Nordeste e do Centro-Oeste. Mas ela deposita e tem uma lei que vai dizer como é que esse recurso é distribuído, normalmente levando em consideração a necessidade de mitigar desequilíbrios socioeconômicos regionais, tá? Só pelo calor. Beleza? Então vamos começar, pessoal, abrindo o artigo 157 da Constituição. Oi? Me ajuda aí, Pedro. Isso. Da spot de retenção, né? Boa, já vou, então, show de bola. Pessoal, olha só. Então, essas repartições obrigatórias, elas devem ser feitas, são obrigatórias, né? O nome já definiu. A rigor, a Constituição, ela não pode, quer dizer, a Constituição, o ente não pode reter esse dinheiro caso ele tenha alguma divergência com o ente que vai receber aquela receita. Entendeu? Por exemplo, Lula não gosta de Cláudio Castro. Aí ele fala, não vou fazer repartição porque eu não gosto desse cara. Cláudio Castro não gosta de Axel. Então, Cláudio Castro, não vou fazer por causa de Axel. Não pode, tá? É repartição obrigatória. Mas a Constituição prevê duas hipóteses, no artigo 160, em que pode haver essa retenção. Tá? E que hipóteses são essas? A primeira é quando um ente federativo que vai receber aquela receita tem alguma dívida vencida com o ente que faz a transferência. Tudo bem? Então, por exemplo, o Estado está devendo dinheiro à União para pagar. Então, a União pode reter até que o Estado regularize a sua situação. Tá? Não só os créditos da própria União, mas também os créditos das autarquias da União. Isso é importante por quê? Porque a INSS, por exemplo, é uma autarquia. Né? Então, por exemplo, se o Estado está devendo dinheiro ao INSS, a União ela pode reter essa transferência obrigatória até que haja regularização do pagamento das autarquias. Então, se tiver alguma dívida, né, se tiver crédito a receber que está vencido, pode haver essa retenção, uma exceção. Tá legal? Uma exceção. A segunda exceção fala a todas as hipóteses de repartição. Então, se o ente menor tem alguma dívida com o ente maior pode reter até que haja regularização. Mas são dívidas vencidas, né, pessoal? Se ele está regularmente pagando ali um empréstimo e tal, não pode, né? Agora, se é uma dívida vencida, sim. Beleza? Uma outra hipótese é quando aquele ente menor, estou falando assim, tá? Mas não usem essa expressão, beleza? Só porque eu acho que facilita muito. Veja falar, o ente que receberá a transferência, ente menor. Oi? Ente beneficiário. E boa. O ente beneficiado, né? O ente beneficiário, aquele ente beneficiado da transferência, todos os entes são obrigados a ter um gasto mínimo com saúde, pessoal. Isso é no artigo 198 da Constituição. Tá? Por exemplo, salvo engano, União é 15%, tem os percentuais que a própria Constituição determina
esses percentuais estão um pouquinho suspensos, porque teve aquela emenda do teto de gastos do Temer, lembra que deu uma polêmica danada, a emenda do teto, né, que foi a emenda do teto e tudo, ela deu uma mudança de parâmetros em relação a esses percentuais durante 10 ou 20 anos. Depois, se vocês quiserem, isso é papo de direito financeiro, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas o importante é o seguinte, todo ente federativo tem que ter um gasto mínimo com saúde. A forma de calcular esse gasto mínimo, se vocês quiserem, depois da aula eu ensino, é papo para direito financeiro, tá? Então, se o ente beneficiário da transferência não gasta o mínimo que ele tem que gastar com saúde, o ente que faz a transferência pode reter um instrumento de pressão para que aquele ente beneficiário ele receba, para que ele se motive a gastar o que ele tem que gastar com saúde. Tudo bem? Esse é um problema que durante a pandemia não existiu, porque foi muito gasto com saúde. Tá? Mas às vezes existe. Depois, ali antes da pandemia e depois, os entes não gastavam aquilo que eles deveriam gastar com saúde. Tudo bem? Aí pode haver essa retenção. Beleza? Então, a rigor, são essas duas hipóteses. Tem uma terceira hipótese, que é o seguinte. Eu vou ler, eu não sei se ela está aqui, eu acho que ela não está aqui no 160, ela está em outro dispositivo, depois eu tento achar para vocês. Olha a seguinte situação, gente. Eu vou explicar primeiro e depois a gente tenta escrever de uma forma bacana. Quando eu estava lá na Procuradoria, na Procuradoria Administrativa, o Eduardo Paes quis pegar um empréstimo do Banco Mundial. Fiz reunião com eles, né? E era um empréstimo bem grande. Era coisa assim de não sei quantos bilhões, tá? 2 bilhões, 3 bilhões, era um empréstimo bem grande. Tinha uns juros muito baixos, e aí ele ia pegar essa grana para quitar outros empréstimos com juros mais altos, ia pegar esse empréstimo. O Banco Mundial ele poderia ter pedido uma garantia, né? Ter dito assim, município, como é que você tem 3 bilhões de reais em imóveis para me oferecer em garantia real? O município teria dito, não tem. Tá? Poxa, mas como é que eu vou ter garantia que você vai pagar esse empréstimo? Falei, muito boa essa cervejinha. Obrigado. Pimenta lá, tirei até a foto para gente. Aí o que acontece? O Banco Mundial chega e fala assim, bom, então arruma um fiador aí para você. E, normalmente, quem é o fiador nessas operações? União. Beleza? Aí a União diz, tá bom, vou ser seu fiador. Município, tudo bem, pode botar lá que eu vou ser seu fiador. Se você não pagar, eu pago. Eu vou ser seu garantidor, tá? Garantia fidejussória. Mas eu vou te pedir uma contra-garantia. Que é o seguinte, se você não pagar e eu tiver que pagar essa dívida, eu quero que você me ofereça 5% da sua arrecadação de IPTU. Beleza? Como contra-garantia. Isso é possível, tá, pessoal? Isso é possível. Mas isso não é propriamente um tema dessa aula aqui, não, tá? Porque, na verdade, nesse caso, a transferência vai ser uma hipótese de afetação de arrecadação de impostos. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, só expliquei porque, enfim, me ocorreu de explicar esse troço, mas é uma coisa que tem que ser falada mais para frente. Não precisa nem anotar isso aqui agora, não, tá? Fiquem com essas duas exceções só. Quando o ente maior, o ente que faz a transferência, tiver créditos a receber, créditos vencidos, dele ou das suas autarquias, ou quando o ente beneficiário da transferência não gastou o mínimo necessário com saúde. Aí pode haver retenção. Tá legal? Isso está no artigo 160 da Constituição.
Diz assim, 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nele compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os Estados de condicionar a entrega de recursos, 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, 2, 3, que é justamente o gasto mínimo com saúde. Tá legal? Aí, parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos e as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores decorridos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas de fundos de participação ou aos precatórios federais. O que é isso? Se tiver algum acordo de renegociação de dívida, então, por exemplo, do Estado com a União, pode haver uma previsão nesse acordo de que a União vai ficar com um pouquinho dessa receita ali que deveria transferir, né? Ela pode ficar com um pouco dessa receita que seria transferida. Tá? Isso que diz esse parágrafo. Bom, vamos falar das repartições em espécie agora, tá? Vocês verem na prática quais são os impostos que repartem. Isso começa no artigo 157. 157, a primeira previsão é a seguinte. Os servidores públicos, isso vale tanto para estados e municípios, tá, pessoal? Os servidores públicos estaduais e municipais, quando tem a sua remuneração paga, existe a retenção do imposto de renda devido por eles na fonte. Isso acontece com qualquer empregado, inclusive. Por exemplo, alguém além da linha que trabalha já com uma remuneração fixa, ou você chega a ter imposto de renda retido na fonte? Você trabalha onde, desculpa? No escritório de advocacia. Então você está lá no estágio. Então você recebe sua remuneração no escritório. Então, o empregador, quando você recebe mais do que a taxa de isenção de imposto de renda, uma parte do teu imposto de renda é retido pelo empregador e fica ele responsável por já ir todo mês pagando esse imposto de renda para a União. Mas ele tira de você e paga. Mesma coisa ali. Tem lá servidora pública, tudo, ela é estadual, né? Municipal. Ela recebe a remuneração dela como servidora pública e, por exemplo, recebe 10 mil reais. Beleza? O imposto de renda para quem recebe 10 mil reais por mês é de 27,5. Tá? Mais ou menos, por aí. É isso aí, mas aqui é 27,5 ali, tá? Mas só que esse cálculo é gradual. Mas, beleza, 27,5 para facilitar. Então, quando ela for receber a remuneração dela, digamos que ela receba 10 mil reais de remuneração. Tá? Quando ela vai receber, quanto é que ela vai cair na conta dela? Vai cair mais ou menos 7 mil e poucos reais. Tá? Na verdade, vai cair menos, porque ela também vai ter retido na fonte a contribuição previdenciária lá. Tá? Mas vamos supor que só houvesse o imposto de renda. Ela receberia 7.750 reais, ou 7.250 reais, tá? Que é o 10 mil menos 27,5. E esse valor aí de 2.750 reais foi para onde? O município de Macaé reteve, tá? Que é o imposto de renda retido na fonte. Isso acontece com o pessoal todos os servidores estaduais, municipais e empregados de empresas privadas. Só que o que acontece? Os empregados de empresas privadas são retidos e os empregadores das empresas privadas entregam esse dinheiro para a União.
Agora, os servidores públicos estaduais e municipais, não apenas os servidores públicos estaduais e municipais, mas qualquer pessoa que celebra um contrato administrativo com estados e municípios, sempre que houver uma retenção de imposto de renda na fonte, esse recurso não é entregue à União. Fica com o próprio estado ou com aquele município. É uma hipótese de repartição de receitas tributárias. Então, por exemplo, eu recebo, vamos supor, recebo 20 mil na TGM. Tá? Aí, esse é o meu bruto. Então, 27,5% é retido na fonte. Então, vai cair 14 mil e alguma coisa, por exemplo. Né? Líquido. Esse recurso, que ficou 6 mil e pouco, né? vai ficar com o município, ele não vai entregar para a União. Beleza? É uma hipótese de repartição de receitas tributárias no imposto de renda. E não só, pessoal, antigamente a União entendia que isso só valia para os servidores públicos. Porque era assim que estava na redação lá do CPM, beleza? Só que a Constituição prevê que é o imposto retido a qualquer título, seja de servidores públicos ou seja também de contratos administrativos. Porque a União determina que empresas privadas e também estados e municípios retenham o imposto de renda retido pelo prestador do serviço, aquele contratado. Então, por exemplo, quando o município celebra um contrato, passou por mim agora na Câmara. A Câmara comprou um prédio, é um prédio novo para abrigar todos os órgãos administrativos da Câmara, gabinete dos parlamentares, o edifício Serrador, ali um edifício muito legal ali, perto do passeio ali, né, na Terra da Serra, edifício Serrador. E aí houve a compra desse imóvel. E aí, quando houve a compra, esse vendedor, ele talvez se encaixasse numa hipótese prevista na legislação de necessidade da gente fazer a retenção na fonte do imposto de renda devido por ele. Beleza? Se o município tivesse retido na fonte, se a Câmara tivesse retido na fonte, e Câmara Municipal é o município do Rio de Janeiro, né? Tivesse retido na fonte, essa retenção na fonte, esse dinheiro retido ficaria com o próprio município. Não seria repassado para a União. Beleza? Entenderam isso? Eu vou ler o artigo 157.1, que é dos estados, e o 158.1, que é dos municípios. Beleza? Mesma redação. 157.1. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Beleza? Então, tudo que a administração direta, suas autarquias e fundações retiverem na fonte, e a título de imposto de renda, fica com o próprio município ou com o estado. Beleza? Esse dispositivo também existe no 158, inciso 1. Pertence aos municípios. Beleza? O valor retido a qualquer fonte, a qualquer título. Tudo bem? Existe um tema de repercussão geral, não sei se está no caderno, é o 1030? 1130, né? Então, tema de repercussão geral, se quiserem botar uma RG aí, 1130, né? Ao lado do 157.1 do 158.1, repercussão geral, né? Esse tema de repercussão geral, ele diz que é a retenção a qualquer título mesmo. Por exemplo, o município vai pagar um precatório, né, para uma empresa ou para um servidor público que deixou de receber alguma quantia, vai pagar o precatório. E aí houve uma retenção, né, de imposto de renda no precatório. Aí, cara, se foi rendimento pago
pelo município, esse dinheiro do imposto de renda vai para o próprio município. Certo? Para o seu preço, se é a retenção da fonte de dinheiro de contratado, né? Se é a retenção da fonte de seus agentes públicos, tudo vai para o município e para os estados, não vai para a União. Tá legal? 1130. Agora, vamos supor, gente, eu fui retido indevidamente pela PGN. Me reteve lá indevidamente com imposto de renda. A minha alíquota é 27,5% e, por engano, ela reteve 30%. Eu tenho que ajuizar ação contra quem para obter a devolução desse dinheiro? Contra a União ou contra o município? A jurisprudência pacífica é em relação ao município, porque ele foi o beneficiário daquele recurso, certo? Então, a competência, quer dizer, a legitimação passiva é do município. E isso atrai a competência jurisdicional para a justiça estadual, beleza? Eu tenho que ajuizar no TJ e não no TRF, não na Justiça Federal, beleza? Porque eu tenho que ajuizar contra o município, não contra a União. Então, o foro competente vai ser uma vara de fazenda pública do TJ, e não da Justiça Federal. Justiça Federal só quando é União. Isso aqui é jurisprudência consolidada já. Acho que eu tenho até o número do julgado. Vocês terem melhor que se eu for falar todos os julgados para vocês, vão me atrapalhar aqui. Ó, súmula 447 do STJ. Súmula 447, STJ. Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Beleza? Súmula 447. Que também, se vocês quiserem uma decisão do STF no mesmo sentido, RE 684-169. RE 684-169, imposto de renda retido na fonte e legitimidade da União para configurar no polo passivo competência da Justiça Estadual. Repercussão geral reconhecida. Beleza? Bom. Deixa eu contar uma história interessante. Eu conto essas historinhas assim, né? São casos concretos, que eu acho que ajudam na memorização, tá? Esse foi repercussão geral reconhecida, mas não tem o número dela, só tem o RE. RE 684-169. Então, gente, um caso concreto, tá? Antes de explicar, só para vocês entenderem. Conlurb. Conlurb é a empresa municipal do Rio de Janeiro de coleta de lixo, tá? A Conlurb é uma empresa pública, certo? Personalidade jurídica e direito privado. Quando ela retém dos seus funcionários, o imposto de renda retido na fonte, ela tem que entregar à União ou entrega para os municípios produto dessa arrecadação? Ele entrega para a União. Por quê? Porque essa regra que eu falei é só para administração direta, autarquias e fundações. Beleza? De empresas estatais, sociedade de economia mista, uma empresa pública, entrega para a União mesmo. Tudo bem? Rio Tour é uma empresa estatal também. Chegou uma consulta lá para mim que era a seguinte: estavam perguntando se a própria administração direta poderia pagar a remuneração dos diretores da Rio Tour e não a própria Rio Tour. Eu não entendi muito bem quando às vezes chegam consultas que você não sabe o porquê da coisa, né?
mas você tem que tentar entender qual é a motivação daquela consulta. E aí chegou para mim, né, lá na PGN, uma consulta nesse sentido. Pode a administração direta pagar diretamente a remuneração dos diretores da RioTour, em vez da própria RioTour pagar? E aí eu disse que não podia. Por quê? Porque se a administração direta paga a remuneração dos diretores, consequentemente, é ela que está pagando, então a retenção da fonte ficaria com o próprio município. Certo? Quando a RioTour que paga, essa retenção ela tem que ser feita e entregue à União. Então, me pareceu que talvez houvesse ali um estratagema para puxar a arrecadação para o município de coisa que pertenceria à União, entendeu? Então, claro, eu sou procurador do município, mas a gente não nós somos advogados públicos, né? Então, a gente tem que ter um respeito pela Constituição, ainda que, eventualmente, não seja a melhor solução econômica para o município. É claro que a gente sempre vai tentar viabilizar uma política pública dentro da lei, dentro da Constituição, mas tem situações que não são possíveis. Né? Tá legal? Então, entenderam isso? Por que não poderia? Porque a RioTour, empresa pública, teria que entregar para a União. Se a administração direta pagasse, ficaria retido a favor do município. Tudo bem? Bom, essa então é a primeira hipótese de repartição de receitas tributárias. A segunda é bem mais simples. 157, inciso 2. Pertence aos Estados do Distrito Federal 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154.1. O que é isso aqui? É um imposto residual da União. Então, sempre que a União instituir um imposto residual, que é aquele imposto, eu falei, lembra da competência residual que a União tem para instituir impostos não previstos ainda na Constituição, desde que seja por lei complementar? É um dos casos, lembra, de imposto que é instituído por lei complementar? Então, se ela criar um imposto novo, 20% fica com os estados. Beleza? 20% que é arrecadado vai para os estados. Eu acho que essa é uma das razões dela nunca instituir o imposto residual. Né? Para quê? Melhor aumentar uma contribuição que ela não tem que dividir com ninguém, né? Vai criar um imposto que desgaste para dar 20% para o Estado. Então, desde 88, a gente só teve um imposto residual, que foi um antigo imposto provisório sobre movimentação financeira, que ela tinha que dividir com os estados. Aí o que ela fez? Ela substituiu, em vez de ser IPMF, ela transpõe CPMF. Passou a ser contribuição. Sendo contribuição, não precisa mais dividir. Só destinar integralmente para determinado fim. Beleza? Entenderam isso? Então, 20% do imposto residual vai para os estados. Razão pela qual não é instituído imposto residual. Tá? 158. 158, inciso 1, a gente já falou, né, pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto à União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações instituírem e mantiverem. 2. 50% do produto da arrecadação do imposto à União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Isso aqui é mole, pessoal, vou explicar para vocês. ITR, Imposto Territorial Rural, é de quem? É da União. ITR é da União, tá? ITR é da União. 50% do ITR é entregue aos municípios onde estão situados aqueles imóveis rurais. Beleza? Então, por exemplo,
Meu pai, quando faleceu, deixou uma pequena propriedade rural num município chamado Giruá, interior do Rio Grande do Sul. Então, todo ano, em setembro, eu pago ITR. Então, por exemplo, paguei R$1.000 de ITR. Quando a União recebe, R$500 entrega para o município de Giruá. 50% é entregue ao município onde está o imóvel rural. Beleza? Isso é uma repartição direta de receitas tributárias. Só que os municípios começaram a reclamar, dizendo assim, a União não fiscaliza direito ITR, ninguém paga ITR, e aí a gente acaba não recebendo ITR, só se dá bem com os municípios urbanos que recebem uma nota de IPTU, e a gente fica aqui, município rural, sem receber nada. E aí houve uma emenda constitucional prevendo o seguinte, que se o município, por meio de convênio com a União, recebe em delegação a capacidade tributária ativa para fiscalizar, cobrar, arrecadar o ITR dos imóveis rurais que estão em seu território, se ele pede para a União, olha, União, lembra, você não pode delegar competência tributária, mas você pode delegar capacidade tributária, certo? Então, poxa, delega a sua capacidade tributária, que é aquela prerrogativa administrativa de cobrar, fiscalizar, arrecadar, delega para mim. E aí eu vou fazer um trabalho de fiscalização assim, bom no meu município rural, para ver se aumenta essa arrecadação do ITR. Então, se o município recebe em delegação a capacidade tributária ativa e realiza essa fiscalização, arrecadação, beleza? Eu não sei se Giruá recebeu em delegação a capacidade tributária ativa, mas se recebeu, ele não fica com os R$1.000, com os R$500, fica com R$1.000, fica com tudo. É a parte final aqui do dispositivo. 50% do produto da arrecadação do ITR, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade da arrecadação na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4.3, que é justamente isso. 153, parágrafo 4.3. Isso caiu na prova da OAB, tem aí uns 3 ou 4 concursos. O ITR 3 será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. O que não pode reduzir imposto? Porque também pode acontecer o contrário, né? Às vezes você tem um município em que o prefeito é muito amigo do fazendeiro. Aí fala, pô, deixa eu receber a delegação da capacidade tributária só para não fiscalizar, né? Mas não pode haver essa redução de imposto, desde que não haja redução de imposto. Beleza? Tudo bem? Entendida essa? Então vamos para a próxima. 158.3. Tem redação nova da reforma tributária. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículo automotor licenciado em seu território, em relação a veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários sejam domiciliados em seu território. Olha só que interessante isso aqui. O que foi acrescentado pela emenda constitucional 132, pela reforma tributária? Aqui está falando do IPVA. Tudo bem? Sempre houve a regra de que metade do IPVA tinha que ser entregue ao município onde houve o licenciamento do veículo. Sempre houve essa regra. Tá? 50%. Metade. Então, sempre, no meu carro sempre foi de Niterói, sempre que eu paguei IPVA, se eu pago R$1.000 de IPVA, R$500 vem para Niterói. Pago para o Estado do Rio de Janeiro, ele repassa. Repartição direta. Bem? Só que o Supremo tinha uma jurisprudência que me parecia completamente equivocada,
dizendo que o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, ele só incidia sobre veículos terrestres. Não incidia sobre veículos automotores aéreos e sobre veículos automotores aquáticos. Não tem explicação. A única explicação do Supremo é o seguinte: o IPVA ele surge a partir de um outro tributo, que era a taxa rodoviária única. E como era uma taxa rodoviária, consequentemente, não é veículo aéreo, veículo aquático. Então o pessoal que tinha jatinho, eu não quero ter carro não, quero ter um jatinho. Beleza? O pessoal que tem jet ski, iate, esse pessoal nunca pagou IPVA. Em clara violação do princípio da capacidade contributiva, né? Mas o Supremo entendia que não. Só quem tem carro que paga IPVA. Aí aqui houve uma correção legislativa da jurisprudência. Beleza? Já ouviram falar nessa expressão? Correção legislativa da jurisprudência é quando o legislador, seja ele constituinte ou infraconstitucional, ele resolve disciplinar de forma diferente do que o Supremo entendeu, por meio de uma mudança constitucional. Então aqui ficou claro que incide agora IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos. Beleza? Isso é uma coisa boa da reforma. Tudo bem? E cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Aí a vinculação ficou em relação ao domicílio do proprietário daquele bem. Isso era uma coisa que dava uma confusão danada, pessoal. Porque olha só, vamos supor, eu sou de Niterói, tá? Estou em Niterói, igual a Niterói, meu veículo é de Niterói. Cansei de Niterói. Vou morar em Gramado. Quero morar em Gramado, lá muito bom, posso tomar chimarrão todo dia, posso comer chocolate, né? Posso ficar no Snowland lá, né? As crianças gostam, vão para Gramado. Gosto daquela negócio de Tartaruga. E mudei para Gramado. Tá? Para quem que eu vou pagar o IPVA? Para o Estado do Rio de Janeiro ou para o Estado do Rio Grande do Sul? A vida inteira a gente entendeu que era o Estado do Rio de Janeiro, mas o Supremo entendeu que era o Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu achava que, onde estava licenciado, o município está dentro do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Mas não, é sempre o Estado de domicílio, isso é o entendimento do Supremo, beleza? Então tem que pagar o IPVA, se eu me mudei para Gramado, tem que pagar o IPVA para o Estado do Rio Grande do Sul, independentemente do meu automóvel ter sido licenciado em Niterói. Não, tem um ano mais ou menos. Eu lembro, a galera que comprava carro de instituição, automatia a placa de instituição. Exatamente, e foi justamente por conta disso que o Supremo mudou aquele. Porque agora, para evitar essa guerra fiscal, tá? O pessoal licenciava em lugares onde é mais barato o IPVA. Não, agora vale para o cara de fato mora. Beleza? Claro que é difícil essa fiscalização, mas ele forma no imposto de renda dele, o domicílio tributário dele. Tá? Então, exatamente essa foi uma das causas. O Supremo também entendeu que é justo pagar o IPVA para o Estado que sofre as consequências de ter um automóvel em seu território. Porque isso desgasta a rua, gera poluição atmosférica, poluição sonora. Não seria mais justo. Qual o problema dessa solução do Supremo? O problema é que na opção anterior, por exemplo, quantos municípios tem no Rio de Janeiro? Sei lá, sei Eu acho que é coisa de... Depois a gente dá uma bugada aí, vê. Vai ter uma referência que ou é 70 ou 90 e pouco, 70 e pouco, 72, 92. 92 municípios. Então, a opção anterior fazia com que o Estado tivesse que ter relação tributária só com 92 municípios. Por quê? Porque se o cara pagava
o imposto para o Estado que continha o município onde estava licenciado o veículo, depois que o Estado recebesse o IPVA, tinha que passar para um daqueles 92 municípios. Olha a confusão agora. Se eu pago o meu IPVA para o Rio Grande do Sul, ele tem que pegar 50% e mandar para Niterói. Ou seja, ele tem que mandar dinheiro para 5.600 municípios do Brasil inteiro. Né? Então a relação dele fica muito mais difícil de ter que mandar o dinheiro aí para os municípios. Né? A relação aumenta muito a complexidade nessa repartição de receitas tributárias de IPVA. Beleza? Mas é o que tem para hoje. Foi? Então, por exemplo, vamos supor, eu licenciei em Niterói, eu morar em Gramado. Eu vou pagar, segundo a decisão recente do Supremo, o IPVA para o Estado do Rio Grande do Sul. Só que eu vou pagar R$1.000 para ele. Ele vai ter que mandar R$500 para Niterói. Entendeu? Vai resgatar. Isso. Então, o doente que vai receber repartição. Esse é o entendimento atual. Então, por exemplo, vamos supor, aqui André tem um veículo licenciado em Fortaleza. Né? Então, a Bia é Niterói. A clínica, um veículo licenciado em São Gonçalo. Então, você vai imaginar. 5.500 municípios que Gramado vai ter, o Estado do Rio Grande do Sul vai ter que ter relação tributária. Beleza? Bom. Depois, pessoal, tem uma outra repartição que é super importante. Também a gente vai falar agora, que é do 158, inciso 4. Olha, os estados pertencem aos municípios. 25% alinhado. Isso aqui é da reforma tributária. Do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre o ICMS. Sobre o ICMS, tá? Aqui é sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Está se referindo ao ICMS. Então, 25% do que o Estado arrecada de ICMS, ele tem que repartir, tá? 25%. E foi criada uma linha B aqui do produto da arrecadação do IBS, que é um imposto novo da reforma tributária. Então, esse IBS, que é um tributo novo, né, um imposto sobre bens e serviços, que em 2033 vai substituir o ICMS, o ISS, a PIS/COFINS, só em 2033. Vai substituir esses. Ele vai também ser repartido, 25% dele, os estados vão repartir para municípios. Beleza? Vai pertencer aos municípios. E aí é o seguinte, pessoal, o parágrafo primeiro, ele vai se referir a como vai ser distribuído esses 25% do ICMS. Vamos ficar só no ICMS, tá? Acho que para a gente o mais importante é o ICMS. Quem é que vai apresentar trabalho hoje, pessoal? 10 minutos é o suficiente? Sim? Então vamos lá, rapidinho. Como é que é a distribuição do ICMS? Isso aqui é a arrecadação do ICMS, tá? 25% pertence aos municípios. Isso aqui vai tudo para o Estado, né? Fica para o Estado que é arrecador. Estado. E essa partezinha aqui dos municípios. Beleza? Essa parte, a Constituição determina uma forma de distribuição. É o seguinte. Mais ou menos. Disso aqui, 65% é distribuído de acordo com uma coisa chamada valor adicionado. É o seguinte,
é a contribuição que aquele município deu para a arrecadação. Então, aquele município que teve muita circulação de mercadoria, teve muito serviço de transporte interestadual, teve muito serviço de comunicação, gerou muita arrecadação, adicionou valor na arrecadação do ICMS, ele vai receber mais. Eles fazem uma lista, né? Vão colocando. Poxa, qual foi o município que arrecadou mais ICMS? Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que é o município do Rio de Janeiro, né? Depois Duque de Caxias. Aí depois vem, salvo engano, Niterói. Tem uma lista lá, que eu não sei como é que está atualmente, mas atualmente Rio e Duque de Caxias arrecadam muito. Duque de Caxias por causa da Petrobras ali, né? Em Duque de Caxias. Então, 65% desses 25% são distribuídos segundo o valor adicionado. Beleza? E 35% é distribuído de acordo com o que dispuseram na lei estadual. A lei estadual pode dizer, olha, vamos distribuir para os mais pobres, ou para aqueles que preservam mais o meio ambiente, ou aqueles que tiveram maiores avanços na saúde. A lei estadual pode disciplinar como distribuir esses 35%. Só que desses 35%, gente, isso foi uma emenda na época do governo anterior, pelo Bolsonaro. 10%, ou seja, aquele 25%, né? 10% necessariamente tem que ser distribuído de acordo com os avanços educacionais dos municípios. Então, nessa lei estadual, que pode distribuir 35% da forma que quiser, na verdade, só 25% que o Estado tem liberdade mesmo para decidir. Porque, no mínimo, 10% vai ser distribuído aos municípios de acordo com os avanços educacionais nos índices de medição oficial de educação daquele município, seja de acesso à educação, seja de melhoria da qualidade de ensino. Entendeu? Então, quando o Estado for decidir como é que vai distribuir esses 35%, 10% tem que levar em consideração os avanços educacionais. E 25% outros critérios, pode ser meio ambiente ou o Estado mais pobre, beleza? Aliás, o município mais pobre vai receber mais, inversamente proporcional ao valor adicionado. Enfim, tá legal? Entenderam? Mais ou menos? Eu fico Entendeu legal? Tem relação dos funcionários, o Estado vai de acordo com a lei, né? E esses 10% tem relação à educação. Mas eu não entendi essa parte do valor adicionado. Tá. É que é o seguinte, pareceu ao Constituinte justo que aquele município que gerou mais arrecadação do ICMS seja aquele que vai receber uma parte maior dessa repartição de receitas tributárias. Então ele diz assim, olha, pertence aos municípios 25% da arrecadação do ICMS. Mas desses 25%, olha, 65% a gente vai distribuir de acordo com a contribuição que aquele município deu para a arrecadação. Então, aquele município que, contribuiu muito para a arrecadação do ICMS, ele vai receber mais. Aquele que não contribuiu quase nada, vai receber menos. Então, aqui, por exemplo, esse 65%, vou botar aqui fora para a gente. Vamos supor que o Rio de Janeiro foi aquele que mais contribuiu para a arrecadação. Então, ele vai ficar, por exemplo, com, 20% no Rio, tá? Município do Rio. Duque de Caxias, 15%. Niterói, 8%. Petrópolis, 7%. Tem um índice que é um IPM, índice de participação de municípios, IPM, que faz essa conta. Tem muita briga, pessoal, em relação a isso entre municípios, tá? São Gonçalo, Rio de Janeiro, aí cria IPMs malucos, por exemplo, Mangaratiba. Tinha uma ação lá enorme de Mangaratiba. Mangaratiba é por onde a Vale do Rio Doce escoa a produção de minérios para China, Porto de Mangaratiba.
E aí Mangaratiba tinha uma ação dizendo, olha, eu contribuí imensamente com o valor adicionado, porque a exportação de não sei quantos bilhões de reais da Vale do Rio Doce passaram por Mangaratiba. Então, nossa contribuição é imensa, maior que o Rio de Janeiro. A gente falou, não, peraí, não é nada disso. O contrato é feito do município lá de mineração direto com a China, né? Porque passa por Mangaratiba que você está tendo valor adicionado, né? E isso aí tem muita briga. Por exemplo, tem uma briga grande de São Gonçalo com Niterói, por conta dessa distribuição também. Petrópolis tem uma fábrica lá, que é a GE lá de Petrópolis, tem confusão. Então, tem muita conflito, tá? Eu tinha uma ação no meu assento, só para fechar, depois eu falo das outras. Mas foi a única ação que eu fui defendendo o Supremo, tá? Fui lá, sustentei no pleno do Supremo, botei aquela roupinha, né? Capa do Batman lá, a TV de Justiça gravou. E foi o seguinte, no caso envolvendo isso, tá? Antigamente, antes dessa reforma aqui, que foi, acho que a emenda constitucional 108, se não me engano, determinou esses 10%, né? Antigamente era 75% valor adicionado e 25% lei estadual. Tá? Era como era antigamente. Então o que aconteceu? Teve um determinado ano que o governador do estado era inimigo do prefeito. Tá? Não vou citar nomes aqui não. Ele fez uma aprovação de lei estadual dizendo que isso foi na década de 90, tá, pessoal? Dizendo que o município do Rio de Janeiro, ele criou nessa lei estadual, na verdade, pessoal, 5 critérios objetivos. Tá? População, área, renda per capita, e mais 2 outros. E aí foi pegando os municípios de Niterói, São Gonçalo, Caxias, né? E foi preenchendo isso para dar um percentual, né, de quanto cada um receberia de acordo com essa lei estadual. Tudo bem? Botou Niterói, população, 500 mil habitantes, 500 mil, área não sei o quê, tanto, vai receber 8%. São Gonçalo, popular, 10%. Caxias, 11%. Tá? Município, Rio de Janeiro, população 0, área 0, receita própria 0, IVA 0, vai receber 0%. Beleza? Fez isso da lei estadual, o anexo da lei estadual. Aí, a gente, década de 90, ajuizou a São Paulo, isso é um absurdo. Né? Pô, como é que você cria critérios objetivos e com 0, se receber 0% disso aqui? Defesa da PGE. O município é muito rico, recebe muito do valor adicionado. Então é justo que não receba nada aqui. Beleza? Se ele recebe muito valor adicionado, né? A gente está fazendo, na verdade, essa se chama lei Robin Hood, porque tira dos ricos e passa para os pobres. Beleza? Então era a defesa mesmo, ganhar sentença, ganhando primeira instância, ou em segunda instância, e aí eu fiz o recurso extraordinário e foi sustentado lá no Supremo. Tá? Foi legal dessa, tá? Fui lá, fiquei no hotel, treinei isso 80 vezes com o aparelho, no hotel, calculando tempo, né? Então, para ver ali, se dava tempo de 15 minutos certinho. Tem parede que sai com mais direito tributado do que o céu. Então, gente, aí eu sustentei entre os argumentos que eu usei. Gente, olha, bem, mas Caxias é o segundo município mais rico. Ele está recebendo a maior repartição dessa lei estadual. Então, poxa, se quisesse criar um critério inversamente proporcional, tem. Mas se cria critérios objetivos, você tem que adotar esses critérios objetivos. Não dá para dizer que a população do Rio de Janeiro é 0. Né? Então, enfim,
Usei e melhor não vem com efeitos X-Book também, que demorou mais de 15 anos para jogar. Ó, desde o primeiro ano que a gente ajuizou, que teve problema, a gente ajuizou logo em seguida, não teve nessa, está brigando aí há tantos anos. Bom, na época era 8 milhões o valor a receber, tá? Mas hoje está bem melhor. Até hoje não pagou, assim, teve um acordo, ganhou ação, viramos no Supremo, tá? O Supremo determinou que ele estipulasse o índice do município do Rio de Janeiro. Tá? Então, houve isso. Então, agora, uma coisa interessante, na sustentação, eu coloquei, tinha um celularzinho desses antigos, né? Tinha só a opção atender e cronômetro. Eu botei cronômetro. Aí comecei a fazer a sustentação e tal, né? E aí, estava lá, de repente, olha, não apertei direito o cronômetro, não sabia qual era o tempo. Mas eu continuei falando, como se nada tivesse acontecido. Mas terminou, eu virei. É quando eu vejo o cronômetro do STF. 14 minutos e 58 segundos. Isso para dizer o seguinte, com treino, né, pessoal? A gente, bom, claro que eu estava com medo, estava nervoso, tudo, mas quando a gente pratica, a gente consegue fazer uma coisa direito. Tá? E vamos lá, trabalho do grupo. Depois, amanhã não. Na próxima aula eu termino as outras hipóteses, tá? Tem algumas outras. A gente colocou o slide do PDT lá para acompanhar. Cagado. Que maravilha! Tô igual a sustentação da STF, fechei a parada. É interessante a internet, mas eu acabei de baixar ele. Posso levantar a bola para vocês contarem? Fica à vontade. Posso. É aquele da isenção, né? Uhum. Olha que interessante, pessoal, que a gente vai estudar aqui agora. Vamos supor que o Estado, vocês perceberam que os municípios recebem uma porção importante da arrecadação do ICMS, né? Imagina, 25% do imposto mais arrecadado no Brasil. O ICMS é o maior imposto de arrecadação do Brasil. Vamos supor que o Estado ele diga assim, olha, eu vou dar isenção do ICMS. Não vou cobrar mais ICMS nessa circunstância. É claro que isso vai impactar na arrecadação dos municípios. Se ele não receber, né, se ele não arrecadar o ICMS, não vai ter os 25% de municípios. Então, a discussão aqui envolve esse tema. Tá? Qual é a margem de possibilidade para estados conferirem isenções de tributos que são repartidos? Em que ponto isso prejudica o município que vai receber mais? Beleza. O caso que a gente está tratando é um recurso extraordinário que deu origem ao tema 1172 do STF, que vai ser um caso do Estado de Goiás contra o município de Edeavina, onde o Estado tinha criado 2 programas de financiamento do ICMS para fomentar, o nome dos programas eram até Fomentar e Produzir, que traziam essa possibilidade de financiamento do ICMS, ou seja, eles recolhiam uma parcela do ICMS daquelas empresas de um setor específico e o restante eles deixavam financiado e ela poderia pagar posteriormente, em alguns casos parcelados, em alguns casos só diferidos. Aí o município ingressou com essa ação na Justiça Estadual para exigir o repasse do valor integral da cota municipal, que era de 25% sobre o valor do ICMS que seria arrecadado, de todo o valor ali, retroativo inclusive, mas todo o valor que eles já tinham deixado de receber em termos de repasse, e para pedir que esse repasse fosse feito de maneira regular a partir daquele momento. Eles argumentavam com base no tema 42 do STF, que eu vou explicar já, e o pedido foi procedente em primeira instância, ou seja, o município conseguiu
esse seu pleito para receber integralmente repasse de 25% em cima do ICMS devido, ICMS calculado para aquele estado, para aqueles casos, e o acórdão foi reformado em segunda instância para denegar o pedido e determinar que não, tudo certo, o estado poderia adiar esse repasse, poderia postergar esse repasse com base no momento da arrecadação de fato. A gente tem essa divergência entre os dois temas, né, que seria o tema 42 versus o tema 653 do STF, que vão tratar de situações parecidas, que são o momento e a forma de recebimento do ICMS devido pelos municípios, quando o Estado decide fazer qualquer outra coisa, decide dar uma isenção, decide adiar, decide, enfim, conceder algum tipo de fomento que pode prejudicar a arrecadação do município. O tema 42 determina que a retenção da parcela do ICMS, que é devida aos municípios, quando advém de uma concessão de incentivo fiscal, ela é uma indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de competências, ou seja, o Estado não poderia reter esses valores quando ele dá uma concessão de benefício fiscal na arrecadação do ICMS, não poderia reter o que é devido ao município. Enquanto o tema 653, esse é o tema que foi defendido naturalmente pelo município que queria o dinheiro no bolso. O tema 653 já vai dizer uma coisa relativamente oposta, relativamente contrária. É válida a concessão dos incentivos fiscais pelo ente que possui competência para legislar sobre o respectivo tributo, mesmo que ele atinja o fundo de participação do município, mas esse tema ele vai tratar inicialmente dos casos em que a União dá isenção de imposto de renda, ou IPI, e por isso ele não é aplicado em alguns casos, mas a gente viu também casos em que ele é aplicado para outros impostos, mas no caso do ICMS ele não foi aplicado, não foi aceito. A tese do recorrente se baseava no tema 42, a tese do município se baseava no tema 42, dizendo que o fator gerador do ICMS aconteceu, então teria ocorrido a arrecadação, o Estado teria recebido esse dinheiro e teria devolvido como uma forma de financiamento para que ele fosse reposto posteriormente. Que nem aquela coisa que a gente aprende, já recebi o imóvel financiado, ele foi meu e eu devolvi e agora eu venho pagando aos poucos. E que essa lógica. Então, como teve a arrecadação, o repasse era devido. E aí o Estado estaria indevidamente retendo esses valores. Ele defende a aplicação do tema 42 e afasta do tema 653, dizendo que o 653 não engloba o ICMS. Já o recorrido pede que se aplique o 653 para o ICMS, porque permite que ele tenha maior disposição do tributo que é de sua competência, dizendo que não se aplica o tema 42, porque o ICMS não foi de fato arrecadado. Na verdade, teria esse valor que ele financiou, ele não teria entrado nos cofres públicos em momento nenhum. E por isso ele não seria devido por repasse para o município nesse primeiro momento. Caberia aos municípios apenas a participação no recurso arrecadado de fato, no que entrou no bolso do Estado. Agora eu vou falar sobre a decisão e os fundamentos para essa decisão. Primeiro, foi reconhecida a repercussão geral, porque, como a Ana explicou, estava tendo divergência sobre qual precedente do Supremo aplicar, se era o tema 42 ou o tema 653. E isso é importante decidir para garantir a segurança jurídica. E qual era a principal questão? Era saber se esses benefícios concedidos pelo Estado de Goiás poderiam ser considerados como uma efetiva arrecadação ou somente uma expectativa de arrecadação. Eu acho que essa é a principal questão, até para diferenciar um tema do outro. E aí vai ficar mais claro ao longo da apresentação. Um ponto também importante é que a Ana falou que o tema 653 ele era afastado muito pelo argumento, pela justificativa de que eram impostos diferentes. Só que foi justificado de que isso não deveria ser motivo para afastar, porque essa conclusão poderia gerar um tratamento antisonômico, porque a União estaria dando mais possibilidades de exercer a sua competência legislativa, enquanto o Estado estava sendo mais limitado. Então, ele estava tendo limitações em exercer essa competência legislativa, em conceder benefícios e até mesmo isenções. Indo para
para o voto, né, para a decisão. O voto, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, e assim, o voto é bem organizado, ele assim, começa explicando sobre a importância do federalismo fiscal, explica sobre a importância dessas repartições, de repartir, né, para o município, e depois ele vai explicar sobre o projeto do benefício em si, para olhar, no caso concreto, se ele se assemelha ao tema 42 ou não. E essa é a parte principal. Aí depois ele vai e fala por que no caso do benefício do Estado de Goiás é diferente do tema 42 e por que é semelhante ao tema 653. Então, o tema 42 ele foi feito baseado no benefício do Estado de Santa Catarina, que era realmente um financiamento. O Estado arrecadava 100% do ICMS e aí depois, com esse valor total, passava para o FADES, que depois repassava para as empresas. Então, realmente, ele arrecadava 100%. Então, olhando esse caso concreto, o Supremo viu que estava tendo arrecadação, só que estava sendo retido, não estava sendo repassado desses 25% do município. E isso foi visto como inconstitucional, isso não poderia ser. Mas no caso do Estado de Goiás, não era isso que acontecia. O Estado, ele na verdade não fazia um financiamento. E é até engraçado, porque o relator lhe dá um puxão de orelha. Fala que o Estado foi infeliz em falar sobre financiamento. Porque o que acontece? O Estado não estava arrecadando 100%. Ele recebia só 30% ou 27%, dependendo do programa. E o restante, os 70%, 73%, era pago depois. Então, ele permitia uma postergação, permitia receber depois. Então, ele não estava financiando, ele só estava recebendo, estava permitindo, né, esse pagamento para depois. Então, ele até falou que a utilização do financiamento levou o judiciário a erro. Então, não deveria ter usado isso. E aí, também, né, na argumentação para falar sobre a diferença do caso do Estado de Goiás com o tema 42, fala que a obrigação de transferência ocorre quando há, por óbvio, o efetivo por parte do Estado, o que não acontece no Estado de Goiás, não acontecia nesses programas, porque ele não recebia 100%, recebia só 30%. Então, quando ele recebesse o restante, aí sim seria feito o cálculo de 25% do restante para ser repassado para os municípios. E aí, qual é a semelhança do caso concreto, né, do Estado de Goiás com o tema 653? É principalmente essa possibilidade do Estado ter essa competência legislativa para escolher conceder os benefícios e até mesmo a isenção. Então, fala que a tese fixada lá no tema 653 tem que ser aplicado também nesse caso, porque não é inconstitucional essa retenção, porque não é uma retenção, porque ele ainda não recebeu. E aí, quando ele receber, ele vai poder repassar para os municípios. Então, deve levar em consideração, na hora de fazer a conta, os 25%, não tem que ser feito com base na expectativa de quanto ele iria receber, é quanto ele realmente recebeu. E aí, quando ele recebeu o restante, faz uma nova conta. E aí, os fundamentos dos votos. Foi basicamente isso. Também foi levado em consideração de que se tirar uma conclusão precoce de que o Estado deve repassar o que ele ainda não recebeu, isso poderia gerar um grande prejuízo nos cofres do Estado, porque ele teria que tirar, sim, do que ele não recebeu, do próprio bolso, né? E realmente reforçaram de que não há como exigir que ele partilhe uma quantia que ainda não ingressou nos cofres públicos, que ainda não entrou na Receita. Esses programas do Estado de Goiás, eles eram concedidos antes da arrecadação. Então, não era inconstitucional esse benefício. Não tinha nenhum problema, não era feita uma retenção. Então, concluindo, o voto foi por todos esses argumentos, foi para negar o provimento a esse recurso especial e fixou a tese que é 1172, que é que os programas de diferimento ou postergação do pagamento de ICMS, a exemplo do fomentar e do produzir do Estado de Goiás, não violam o sistema condicional de repartição de receitas tributárias previstas no artigo 158
inciso 4 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando efetivo o ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Então, é o que eu estava falando, assim, não é inconstitucional, porque quando for realmente feito o efetivo ingresso, vai ser feito o repasse, não tem uma retenção. E aí, aqui é até um cuidado, porque ele bota que os programas não bota de financiamento, bota de diferimento ou postergação do pagamento do ICMS, meio que corrigindo, né, a proposta do Estado. E é isso. Sílimo, que foi a melhor explicação que eu já vi sobre esse assunto. A gente cortou um dobrado muito sinistro para entender. Muito bem, parabéns. A gente olhando, não é esse tema, não é esse. Porque são 3 temas muito parecidos, né? Então a gente achou um, depois a gente achou outro, a gente não parece a mesma coisa. Aí tinha um terceiro, né? Então a gente não vai saber. Pessoal,